Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. Inclusive essa empresa já passou aqui pelo canal no ano de 2021, estamos atualizando aí as informações dela, até porque vieram aqui as sugestões dos nossos inscritos. E no caso dessa empresa, veio, sabe de quem? Do Pedro Henrique. Oi, Pedro, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu incentivo de sempre aí, Pedro. E valeu aí, a gente agradece imensamente e também é um prazer poder lhe atender. Também é um prazer poder atender a todos vocês. Basta mandar aqui no canal Silas Degraff, manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Conhecimentos esses que, inclusive, já estão disponíveis lá na plataforma Hotmart, no nosso curso de análise de balanços voltados para investimentos. Todo esse processo de análise que nós fazemos aqui, eu vou ensinar para vocês lá na plataforma Hotmart. Entra aqui na descrição, tem o link de acesso lá à plataforma e você pode fazer também o curso conosco, aprender a fazer todo esse processo de análise aqui. Mas a empresa sugerida pelo Pedro Henrique é a Mobile SA. A Mobile SA, que é uma empresa, um e-commerce, né? Começou como um e-commerce de móveis e utensílios para casa e hoje também tem aí suas lojas físicas, mas vamos contar um pouquinho dessa história, que também é uma história de empreendedorismo, que ela começa lá no ano de 2011, quando os jovens brasileiros faziam MBA lá nos Estados Unidos, o Vitor Noda e também o Marcelo Marques, e aí resolveram voltar para o Brasil depois de terminado o MBA e resolveram partir para o empreendedorismo. E aí também chamaram para participar desse planejamento, desse sonho, o Mário Fernandes que tinha uma experiência na área de logística. E a ideia deles o que era? Era baseado numa ideia lá dos Estados Unidos, da Wayfair, que é um e-commerce de móveis e decorações que estava apresentando um crescimento significativo nos Estados Unidos, resolveram trazer essa ideia para o Brasil. E aí, então, eles criam a Mobile, que seria justamente a venda de móveis e a venda de decoração, mais voltado para um público classe A, B e C, através do e-commerce. E aí, então, começa todo esse processo. Mas daí, na sequência, o que eles fazem? Daí, precisando de investimentos, numa rodada de investimentos, eles trazem para dentro da empresa um fundo de investimento chamado Rocket Internet. E o Rocket Internet ele já tinha também investimentos nessa mesma área na Alemanha. E aí, daí na sequência, o Rocket entra junto com o parceiro deles, com uma participação majoritária dentro da sociedade, e aí a empresa começa a crescer. Uma das grandes dificuldades que tinha, o que era? Era ter um estoque, né? Um estoque grande para poder atender a demanda. E aí também fizeram parcerias com diversos fornecedores para que esses disponibilizassem estoques para eles sem eles precisarem comprar esse estoque, sem precisar armazenar esse estoque. Então seria praticamente uma venda de estoques de terceiros. Claro que tinha o estoque próprio também, mas grande parte era do estoque de terceiros. E com isso a empresa logo no começo já foi dando o salto. E aí, naturalmente, que teve que se estruturar, porque não imaginava um crescimento tão grande num prazo tão pequeno. Aí chega no ano de 2013, esse grupo Rocket Internet resolveu criar uma empresa, uma holding, que era a Home24, que é a empresa sediada na Alemanha. Então ela passou a ser a cabeça de todo o grupo e, naturalmente, a majoritária da Mobile. Na sequência, ainda em 2013, começaram a trabalhar com móveis utilizando a marca própria, né, a marca da Mobile mesmo, e chega no ano de 2018, esse grupo, né, da Home24 abre o capital lá na Bolsa de Frankfurt. E daí, na sequência, a partir de 2019, eles sentiram que só no e-commerce a coisa não estava rodando bem, então resolveram partir também para as lojas físicas. Começaram a abertura de diversas lojas, inclusive hoje já conto com mais de 11 lojas espalhadas aí pelo Brasil. E aí chega no ano de 2021, aí eles fazem um IPO aqui no Brasil. E aí com a entrada de recursos, a empresa vem tentando crescer, vem tentando se desenvolver. Tanto é que hoje já trabalha com aproximadamente 300 mil produtos dentro da sua linha de comercialização,
com as 11 lojas que eu já citei há pouco, e já tem aproximadamente 700 colaboradores trabalhando dentro da Mobile. Mas para que possamos entender como que está a situação da Mobile hoje, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019, 2020, 2021 e também o balanço agora de setembro de 2022. E através dessa série histórica vamos ver como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Mobile SA e como falei para vocês, trouxe aqui uma base histórica maior, trouxe aqui 2018, 2019, 2020, 2021 e agora setembro do ano de 2022. E através dos números vamos ver como que vem sendo o comportamento da empresa ao longo de todo esse período. Começando lá pelo ano de 2018, a Mobile era uma empresa de 113 milhões de reais. E desses 113 milhões de reais, grande parte está aqui ó, no ativo circulante, 88 milhões, o que representava 78% de todo o ativo da empresa. Ela fecha lá em 2018 com caixa, um volume de dinheiro em caixa de R$ 1.244.000, caixa, banco, aplicação, e contas a receber 25 milhões e os estoques totalizavam 29 milhões, isso lá no ano de 2018. Lembrando que a empresa ela era basicamente um e-commerce, então ela tinha aqui uma estrutura bem pequena, 9.119.000 apenas de imobilizações. Já para o ano de 2019, a empresa passa a ser agora de 213 milhões de reais. Aumenta as imobilizações devido justamente à abertura das lojas físicas, então a estrutura de funcionamento da empresa passa a ser maior. E o capital de giro pulou para 116 milhões com 54% de representatividade. Melhora um pouquinho aqui a posição de caixa, que fecha com 5 milhões e 800. O contas a receber praticamente inalterado, aqui uma pequena queda, fechando em 23 milhões. E os estoques aumentam agora, indo para 49 milhões de reais. Já para 2020, a empresa ela dá mais um salto, ela vai para 310 milhões de reais, continua aqui as ampliações de toda a sua estrutura de funcionamento e o capital de giro pula para 208 milhões de reais, com 67% de representatividade. Aumenta ainda mais a posição de caixa, 23 milhões, 29 milhões é a posição do contas a receber e os estoques agora são de 79 milhões de reais. Chegando no ano de 2021, aí nós temos o IPO da empresa, e aí com o IPO a empresa ela pula de 310 milhões para 999 milhões de reais. E a estrutura de imobilizações agora pula para 246 milhões de reais. O volume de capital de giro agora chega a 667 milhões, com 66,8% de representatividade. Com o IPO, reforça o caixa da empresa, que vai para 271 milhões, aumenta o contas a receber para 155 milhões e os estoques também aumentam para 132 milhões. Chegando agora em 2022, a empresa apresenta um pequeno recuo, até porque pararam aqui os investimentos, né, na abertura de novas lojas, do crescimento da estrutura da empresa, tendo apenas aqui a depreciação reduzindo o valor do imobilizado. E o capital de giro também ele acaba reduzindo de 667 para 518 milhões de reais. Com uma redução do volume de dinheiro em caixa, que agora é de 219 milhões, reduz também o contas a receber para 102, reduz também o estoque que fecha agora em 88 milhões de reais. Então por aqui você vai vendo como que está sendo o crescimento da empresa. Porém, como a gente sempre cita também, o crescimento não é tudo. O crescimento ele tem que ter uma qualidade nesse crescimento. Então, por isso, só a análise aqui do capital de giro, ela passa a ser muito rasa. Então, nós vamos analisar também o endividamento da empresa. Lá em 2018, a Mobile tinha 111 milhões de dívidas de curto prazo, 5 milhões e 400 de dívidas de longo prazo, e o seu endividamento total era de 116 milhões de reais. Tá? E desses 116 milhões de reais aqui que nós temos de endividamento, ele correspondia a 102,8% de tudo que a empresa tinha. Tá? Mas como assim? O ativo total da empresa era de 113 e a empresa devia 116, portanto ela devia 2,8% a mais daquilo que ela tinha. Consequentemente, o PL da empresa lá em 2018 era negativo, em 3 milhões, e ela já vinha registrando prejuízos acumulados de exercícios anteriores de 287 milhões. Chegando em 2019,
O endividamento sobe para 219 milhões de reais, mantém aqui os 102% o peso da dívida em relação ao ativo. Então repare que quando a gente falou aqui desse crescimento do ativo de 113 para 213, ele se dá justamente o quê? Através da utilização de capital de terceiros. E o PL continua negativo e os prejuízos acumulados aumentam agora para 325 milhões. Em 2020, o endividamento vai para 328 milhões de reais. Então, repare que todo esse crescimento aqui de 213 para 310 também foram através de endividamentos. E aí o endividamento total chegou a 106%, o PL negativo em 18 milhões e prejuízos acumulados 365 milhões. Chegando em 2021, aí o endividamento ele vai para 358 milhões, até por quê? Porque agora nós temos aqui o IPO e com o IPO o PL passa a ser positivo e o nível de endividamento cai para 35,9%. Então, para quem devia tudo que tinha e mais um pouco, agora está devendo praticamente 36% daquilo que tem. Mas os prejuízos acumulados continuam aqui, ó, aumentando, vai para 450 milhões. Em 2022, o endividamento ele reduz para 317 milhões. Então, repare que quando a gente falou dessa redução do tamanho da empresa aqui, da redução do capital de giro, redução de dinheiro, estoque e tudo mais, é que a empresa também ela pisou no freio e está reduzindo o seu endividamento, que fechou em 317 milhões. 35,7% do peso da dívida, porém os prejuízos acumulados continuam aumentando. Então, a sequência de prejuízos que vinha lá dos exercícios anteriores, que era de 287, ela só foi aumentando até chegar em prejuízos acumulados de 523 milhões. Portanto, aqui dá para ver o seguinte, a viagem longa que a Mobile vai ter ainda para tentar reduzir esses prejuízos acumulados ou eliminar esses prejuízos acumulados. Mas para eliminar esses prejuízos acumulados, a empresa tem que dar resultados. E aonde que nós vamos ver esses resultados? Na DRE, Demonstração de Resultados do Exercício. Chegando em 2018, a empresa tinha um faturamento de 308 milhões. Em 2019, 407 milhões. Em 2020, o faturamento foi para 603 milhões. Em 2021, para 721 milhões. E agora, em 9 meses do ano, acumula um faturamento de 461 milhões, projetando aqui um faturamento perto de 600 milhões para 2022. Portanto, um faturamento que ele vinha aqui, ó, numa crescente. Só que esse faturamento não era acompanhado pelos lucros, pelo contrário. Em 2018, a empresa fecha com prejuízo de 20 milhões. Em 2019, mais um prejuízo de 38 milhões. Em 2020, mais um prejuízo de 40 milhões. Em 2021, mais um prejuízo de 84 milhões. E agora, até setembro, acumula um prejuízo de 72 milhões. Portanto, para a empresa achar o seu rumo, o que vai ter que acontecer? Ela começar a gerar resultados, a gerar lucros. E aí, com essa geração de lucros, ela consegue reduzir esses prejuízos acumulados que ela vem acumulando ao longo dos últimos anos. Mas eu trago para vocês aqui nesses quadros aqui, como que está a situação financeira da Mobile hoje. A liquidez geral, nesse quadro, nesse primeiro gráfico que nós estamos vendo ali, ele sai com índice de 0,79, cai para 0,64, fecha em 0,67 em 2020, aí ele sobe para 2,02 em 2021 em função do IPO, e agora está em 1,92. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,92. Paga e sobra, a situação financeira extremamente tranquila. A liquidez corrente, que mede só o curto prazo, ele sai com 0,80, cai para 0,64, volta para 0,83, e aí em 2021, com a IPO, pula para 3,58, e agora em 2022, fecha com 3,13. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$3,13. Paga, sobra bastante. Situação financeira da Mobile não inspira cuidados, pelo contrário, a empresa trabalha com bastante folga financeira. Já o endividamento geral, nesse outro quadro que eu trago para vocês, ele vem lá com um endividamento de 102,8%, quer dizer, de tudo que a empresa tinha, ela devia 102,8%, devia tudo e mais um pouco. No ano de 2019, 102,7%. No ano de 2020, 106,3%. Então, o prejuízo bem maior do que o patrimônio da empresa.
Com a IPO, o prejuízo ele cai para 35,8% e agora, em 2022, 35,7%. De tudo que a empresa tem, ela deve apenas 35,7%. Então, ao analisarmos apenas a situação financeira e o endividamento, tranquilo, a empresa está perfeita. Porém, o grande problema da empresa está nesse quadro que eu vou mostrar para vocês, que parece que ele está de ponta cabeça, mas não. É que todas as margens da empresa são negativas em função do quê? Dos prejuízos que a empresa vem tendo ao longo de todo esse período. Em 2018, de tudo que ela vendia, ela perdia 6,6%. Em 2019, 9,4% negativo. Em 2020, 6,7% negativo. Em 2021, 11,8% negativo. E agora, nesse ano de 2022, vem trabalhando com a margem de 15,8% negativo. Quer dizer o quê? De tudo aquilo que vende, pagando custo, pagando despesa, pagando resultado financeiro, pagando impostos, a empresa ainda perde 15,8%. A rentabilidade do ativo, como você está vendo no gráfico ali, todas elas negativas também em função do prejuízo, que vem lá com 18,04%, 17,9%, 13%, 8,5% agora em 2021. Quer dizer, de tudo que a empresa investe, ela ainda perde 8,5%. A rentabilidade do PL, essa rentabilidade do PL, até o gráfico ele é muito esquisito, né? Até porque nós não temos aqui uma rentabilidade do PL, visto que a empresa, como tem um PL negativo e tem um prejuízo, então ele acaba dando um número como se fosse positivo, mas não. Ao ter prejuízo, os acionistas perderam valor ao longo de todo esse período. Mas o que eu trago para vocês aqui é esse outro quadro, mostrando para vocês aqui os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Mobile? R$ 5,36. O valor de mercado dessa ação, R$ 2,60. Então, aquilo que vale R$ 5,36 é vendido no mercado, né? Se você for comprar a ação da Mobile, você vai pagar R$ 2,60. O que nos dá um PVP de 0,49. Isso quer dizer, preço por valor patrimonial. As ações da Mobile são vendidas com deságio de 51%. Lucro por ação está ali entre parênteses, por quê? Porque é prejuízo. Nos últimos 12 meses, a empresa vem apresentando um prejuízo de 84 centavos por ação, o que dá uma rentabilidade negativa de 32,31%. Os acionistas, tendo as ações da Mobile, estão perdendo 32,3% ao ano, em função dos prejuízos que a empresa vem gerando. Dividendos por ação, não há como se falar em dividendos, visto a empresa só apresentar prejuízo. A relação PL não existe, por quê? Porque como a empresa não dá lucro, não tem prazo para retorno do acionista. Ou esse prazo só vai existir quando a empresa der lucro. Free float. A Mobile trabalha com 19,5% de suas ações negociadas livremente na bolsa e o tag along da empresa é de 100%. Isso quer dizer, se a empresa for vendida, é garantido aos minoritários o mesmo tratamento dado aos majoritários. Aproveito e trago para vocês aqui esse gráfico mostrando o comportamento das ações da Mobile desde a abertura do capital lá em fevereiro de 2021, quando as ações elas eram, olha só, eram negociadas a R$ 26,40 no IPO. E desde então, aí vem numa queda livre, ó, todo o período ali, claro, com algumas oscilações para cima e para baixo ali, mas sempre numa tendência de queda. Até chegar agora em 2022, começar com R$ 4,00. Então vejo que a ação, ela começou com R$ 26,40 e praticamente um ano depois já era R$ 4,24. E desde então vem ali numa queda, parece até uma estabilidade, mas é sempre uma leve queda, culminando agora com a cotação nesse último dia 14 de dezembro, quando da gravação desse vídeo, com as suas ações negociadas na faixa de R$ 2,60. Então por aqui você está vendo quando que a ação teve seu maior valor, quando que ela teve seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Mobile SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, Mobile SA, e aí a gente viu através dos números aí a dificuldade que a empresa está tendo aí para conseguir gerar resultados, para conseguir gerar lucros, e fica aqui a nossa torcida para que a empresa encontre o seu caminho, até porque atrás de cada empresa existe também o sonho, existe também a determinação dos 3 jovens que resolveram criar essa empresa. Então, a empresa não é apenas a questão de capital, mas é a questão também
dos sonhos que uma empresa envolve e, naturalmente, também envolve a geração de empregos. Como eu falei para vocês, são 700 empregos gerados dentro da Mobile. E aí, se uma empresa vai bem, ela vai gerando cada vez mais empregos, vai gerando cada vez mais oportunidades, que é o que nós mais precisamos no Brasil, que o Brasil encontre o seu caminho de desenvolvimento. Mas para encontrar o seu caminho de desenvolvimento, as nossas empresas têm que estar bem, as nossas empresas elas têm que ser lucrativas para poder continuar crescendo e gerando todo esse desenvolvimento. Fica aqui a nossa torcida para que a Mobile consiga encontrar o seu caminho. E você que investe em ações ou pretende investir em ações, naturalmente, na hora de fazer investimento, você tem que procurar empresas que te tragam retorno, empresas que te tragam rentabilidade para o seu investimento, justamente porque também, na hora de fazer investimento, nós estamos pensando em construir patrimônio. E esse patrimônio, para que serve? É justamente para lá na frente poder nos dar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor. Então, na hora de fazer investimentos, fazer sempre de forma consciente, fazer de forma segura, saber onde é que nós estamos colocando os nossos recursos. Já que ganhar dinheiro é difícil, então nós temos que ter muito cuidado na hora de fazer os nossos investimentos. Dito isso, bons investimentos para vocês.